agora o livro Céu e Inferno. Nós estamos vendo aqui, segunda parte, capítulo 1, é sobre as dificuldades no desligamento no momento do desencarne. É um assunto abordado aqui. A extinção da vida orgânica. Número 5. Coloquemos primeiro, como princípio, os 4 casos seguintes, que podem ser consideradas as situações extremas, entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica, o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. 4. Se depois da cessação completa da vida orgânica, existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente rompido. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. Número 6. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Esta, por assim dizer, cataleptizada, de sorte que quase nunca testemunha consciente do último suspiro. Dizemos quase nunca, porque há um caso em que pode dele ter consciência, assim como o veremos daqui a pouco. A perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Se vê como através de um nevoeiro. Pouco a pouco a visão se ilumina. A memória retorna a ela e ela se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente, segundo os indivíduos. Em uns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Em outros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. Então, nós já havíamos visto anteriormente que a dificuldade no desligamento da matéria durante o desencarne, ela é em relação ao grau de ligação nossa com a matéria, né? Quanto mais nós valorizamos a matéria, as coisas físicas, mais nós teremos dificuldade. Mais a espiritualidade terá dificuldade de fazer, porque existe uma equipe especializada em fazer esse trabalho. E quanto mais nós formos desapegados, isso não quer dizer que nós não devemos prestar atenção ao nosso corpo ou dar valor ao nosso corpo, ao contrário, né? Mas nós não devemos nos apegar a isso,
Porque tem pessoas que perdem o corpo físico, desencarnam e ficam presas a ele porque acham que é injusto, né, que o corpo físico fique ali agora sem função nenhuma e ele em espírito não consegue se desapegar daquele corpo físico, né? São pessoas que davam um valor demasiado à vida física, né? Então elas acham que perdeu o sentido. Então elas cultuam o corpo de uma forma desequilibrada. Quando também se entregam a vícios desequilibrados, sejam eles quais forem, também há uma dificuldade no desprendimento, porque o corpo físico criou uma dependência, né? O organismo ficou dependente e essa dependência traz uma dificuldade de desligamento nos pontos específicos aonde o perispírito é ligado ao corpo. Então, quanto mais nós aprendermos sobre a vida espiritual, quanto mais formos nos desapegando e tivermos então a absoluta certeza de que não devemos nos apegar ao mundo físico e que aqui estamos apenas de passagem, não sabemos o instante que voltaremos, mas seja ele qual for, a vida verdadeira é lá e não essa, mais facilmente, quando isso acontecer, nós vamos estar preparados. E quanto mais nós tivermos dúvidas disso e valorizarmos mais o material do que o espiritual, mais dificuldade nesse desligamento e mais perturbação, como diz aqui nesse parágrafo último que foi lido, nós vamos sentir para nos despertarmos do outro lado. Então, a importância do desapego em tudo, né? Nós devemos viver a vida sabendo que estamos aqui exercendo um papel importante de aprendizado e de ajuda da melhor forma que for possível, né? Exercer tanto para a nossa vida quanto para a vida do nosso próximo o melhor que pudermos fazer, mas sabendo que isso é temporário, é só por um período e que para cada um tem um período diferente, uns é mais longo, outros mais curto, mas que quando acontecer o desenlace, o desencarne, que vai acontecer para todos, eu tenho certeza disso. Então, quando isso vai acontecer, que quanto mais estivermos preparados, mais fácil vai acontecer isso, tanto para nós quanto para a espiritualidade que vai estar ocupada em fazer isso. Número 7. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, estão em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se destaca de seu caule. É o caso das mortes calmas e dos sonhos pacíficos. Então, quanto mais a matéria já estiver desgastada, por isso que falamos que os casos de desencarne traumáticos, né, através de violência e acidentes, seja qual tipo de violência for, aonde a vitalidade ainda está muito forte no corpo, são os casos mais difíceis, né? Então, nesses casos, se nossa consciência tivesse já o conhecimento do mundo espiritual avançado, nós aceitaríamos
mais tranquilamente, sabendo que quando nos acharmos do outro lado, o que está acontecendo. O que acontece é que quando acontece essas desencarnes violentos, as pessoas quase sempre não deram importância para o mundo espiritual, né? Muitas vezes são pessoas muito jovens ou mesmo que não sejam, que não deram a devida importância em estudar isso. E elas se acham nessa perturbação de não entender o que está acontecendo, justamente por isso, por não terem esse conhecimento. Porque senão seria mais fácil para o resgate espiritual se essas pessoas tivessem esse conhecimento. Esse conhecimento possibilita então a pessoa, mesmo no desencarne violento, ela ter a consciência do que está acontecendo, do que aconteceu. E quando isso não acontece, ela entra em perturbação, chegando muitas vezes a não perceber que houve o desencarne, continuar achando que está ferida, que está sentindo os ferimentos causados por aquela morte ou por aquele acidente. Então, muitas vezes, se ela não está sentindo, ela volta para o seu lar achando que está ainda viva, volta para perto dos familiares, não sabendo o que está acontecendo, tenta conversar com eles e eles não a escutam, mesmo sentindo uma energia desequilibrada, os familiares não conseguem perceber a pessoa, logicamente porque ela desencarnou, mas ela, por não saber disso, continua achando que está viva, até que vários fatores acontecem e ela é obrigada a reconhecer esse novo estado. Então, quando a importância da pessoa saber sobre isso, né? Então, quando isso acontece, mesmo tendo uma equipe espiritual tentando auxiliar, muitas vezes a pessoa se nega a ser ajudada, porque ela não compreende o que está acontecendo, né? E são nesses momentos que são trazidos aos centros e lares espíritas, onde acontecem as reuniões mediúnicas, para que nesse instante então elas sejam esclarecidas. E tudo acontece em frações de segundos, né? Então nós não sabemos se daqui a 5 minutos nós vamos estar aqui, né? Por isso a importância de nós sempre fazermos o melhor, nos darmos bem com todo mundo, não entrar em animosidade com ninguém, né? E tentarmos o máximo possível estarmos em paz com todos, para não levarmos nesse momento mais desequilíbrio ainda, né? Porque já aconteceu de espíritos que partem e não conseguem se despedir adequadamente, ou levam uma desavença com alguém e se arrependeram e não deu tempo de pedir perdão, de dizer que estavam arrependidos de sua atitude, né? Por isso que tem um ditado que diz que antes de dormirmos a cada noite é necessário examinarmos se estamos em paz com todo mundo, né? Que não possamos fazer isso sem estarmos em paz naquele dia, né? Não me permito ir dormir estando magoado ou estando de mal com alguém, né? Justamente por isso, porque não sabemos se no outro dia estaremos em condições de fazermos isso, né? Então a importância de nós pensarmos sempre, né, nisso. E tem um ditado que diz que nós, quanto ao corpo físico, né, que nós devemos viver, cuidar do nosso corpo físico como se ele fosse viver eternamente, né, se preocupar com a saúde dele, e nos preocupar com o nosso espírito como se ele fosse partir daqui a 5 minutos. Esse seria o meio certo de nós vivermos, porque estaríamos cuidando da nossa saúde e também nos preocupando com o lado espiritual. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo
no homem, cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual, uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Isto posto, ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. 19. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente no homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separaram das coisas terrestres. O desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual. E não se prende mais ao corpo senão por um laço tão fraco que se rompe, sem dificuldade, ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ser recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele, a perturbação é quase nula. Não é senão um momento de sono pacífico, do qual sai com inefável impressão de felicidade e de esperança. Então, pessoal, a gente já viu também, né, sobre a dificuldade maior, justamente nos casos de morte violenta, justamente porque essa força vital ainda está em seu auge, né? No caso de morte natural por velhice ou doença, essa vitalidade, esse fluido vital, ele vai se desgastando, né? Tanto com a velhice, tanto com a doença, e vai proporcionando então uma facilidade maior no desprendimento, bastando para isso que a pessoa não seja apegada à matéria, porque senão ela mesma vai causar para si uma perturbação, né? Então, quando ela é tranquila e principalmente tem o conhecimento disso, então essa facilitação pela vitalidade que já está enfraquecida vai proporcionar uma facilidade no desprendimento do seu espírito dessa matéria. Ele vai se ver livre de um fardo. O seu espírito vai estar leve e então já quase sempre mais lúcido do outro lado. Então a importância então dela ter esse conhecimento. Se ela tiver esse conhecimento, ela vai perceber que agora ela está mais livre e já está no mundo espiritual. No homem material e sensual, que mais viveu para o corpo do que para as coisas espirituais, para quem a vida espiritual nada representa e nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, embora se opere gradualmente, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, e de outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível arrebata com a violência, molécula por molécula. Então, quanto mais apegado à matéria, mais difícil vai ser. Então, esse desapego. Então, a gente vê casos, de repente até de familiares, né, que por mais doentes ou enfraquecidos pela velhice,
eles têm uma dificuldade nesse desprendimento, né? Nesse desenlace, no momento mais crucial aí da onde ele está desencarnando, justamente porque ou tem parentes próximos que estão muito apegados a ele e sofrendo muito e transmitindo a ele esse sofrimento, e isso causa um desequilíbrio a essa pessoa, que por mais que ele já estivesse preparado para partir, ele se sente preso pelo sentimento envolvido das pessoas que choram e não querem esse afastamento. Ou então ele próprio é tão apegado ou tem medo, tanto medo da morte, por não entendê-la, que ele se apega até os últimos instantes a esse corpo, por mais debilitado que ele esteja, dificultando então esse desenlace. Outra coisa, nos momentos de morte por doença ou velhice, ocorre seguidamente que a pessoa, por mais debilitada que ela esteja, horas antes dela entrar no coma final do desprendimento, ela recobra sua lucidez e revigora-se momentaneamente, podendo conversar, dialogar, como se estivesse melhorado. É o instante da despedida, em que o corpo ganha essa vitalidade para se despedir então dos seus entes queridos. A importância dos entes queridos compreenderem isso, aproveitarem esses momentos para tranquilizar a pessoa, se despedir, né? Essa despedida não precisa ser tchau, vai com Deus, né? Mas que haja esse diálogo então, mas que as pessoas tenham essa preparação sabendo, né? Não é que ela vai melhorar, ela está na condição já de vitalidade, de despedida, porque dali a instantes ela vai entrar em coma e vai acontecer então o desprendimento, né? Então é uma possibilidade que a espiritualidade fornece para que a pessoa possa então se despedir e viver esses últimos momentos aí de lucidez com os seus entes queridos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje nós ficamos por aqui nesse nosso estudo. Continuando no nosso próximo encontro. Alguém tem alguma pergunta a respeito do tema de hoje ou a respeito de qualquer assunto que vocês queiram esclarecer? Nada. Então, nós vamos dividir uma mensagem, como de costume, nas segundas, que nos chega nos dias de estudos da mediunidade. E nesse momento estamos com 2 grupos, um na quarta e um na quinta, da quinta o mais antigo, na quarta o novo grupo. E essa mensagem, a princípio, ela vai fechar bem certinho, como o acaso não existe, né? Ela vai fechar certo com o assunto que estamos tratando, né? No decorrer do assunto eu comecei a perceber que ela fecha bem certinho com o tema. Essa mensagem é uma psicofonia, que é uma mensagem falada do espírito cristiano, através do médium Derli, recebida no dia 9/12/2021. E a mensagem diz: boa noite, irmãos. Me permitam iniciar pedindo perdão, pois eu não sei se vou conseguir falar o que tenho para falar sem me emocionar. Recebi permissão para estar aqui hoje e fiz o pedido para que eu pudesse estar hoje agradecendo pelo triste momento que passei. E foi aqui que encontrei a luz, o amparo para poder sair da treva onde eu estava. Venho neste momento agradecer por esse lindo trabalho, por tudo isso que fazem pelos outros iguais a mim. Hoje consigo perceber
já mais consciente, diferente do meu estado anterior quando por aqui passei. Consigo perceber toda a espiritualidade que aqui está, amparando, colaborando com todos vocês. Consigo perceber também agora os irmãozinhos necessitados presentes nesse lugar onde um dia me encontrei, implorando por uma oportunidade, implorando por alguém que pudesse me dar a possibilidade de expressar o que eu estava sentindo, pois naquele momento nada conseguia ver. Tudo me era escuro, só conseguindo perceber as dores dos meus irmãos ao lado que sofriam igual a mim. Por isso, com gratidão venho pedir, por favor, não parem. Por favor, não fujam desse trabalho tão lindo e tão abençoado de socorrer esses irmãos que aqui estou vendo tão necessitados. E onde, como disse um dia, como disse, um dia já estive. Gratidão a todos vocês, pois foi através das energias de todos, foi através do amor de todos vocês, que chegou até mim, que eu consegui perceber toda essa equipe que hoje vejo, e o auxílio daqueles que me estendiam a mão. Me perdoem pelo meu estado no dia em que aqui estive. Gratidão, irmão Cláudio, pela paciência que teve comigo no auge do meu desespero, que hoje lembro com dor no coração, mas feliz de já ter passado. Grato sou, não desistam. Assim como eu precisei, tantos outros que vejo aqui hoje precisam de todos vocês. Precisamos da sua voz, precisamos da sua mão. Deixem sair as vozes interiores que têm, pois é através do início da conversação que libera, da primeira palavra que tem na mente, que conseguimos colocar melhor através de palavras o que estamos sentindo. Não desistam e não temam, porque nada do que acontece é em vão e nada passa sem que a espiritualidade presente esteja à frente. Preciso ir agora, mas é com carinho que eu deixo o meu abraço, o meu amor de gratidão e votos de que continuem sempre nesse abençoado caminho. Que Deus os abençoe. Meu nome é Cristiano.